Saúdo a igreja com a paz do Senhor. É a primeira vez que eu vou ministrar a palavra de Deus já na última hora, no final. Mas amém? Amém por isso. É bênção de Deus. Está começando? Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque é Ele que tem me dado essa oportunidade de vir estar aqui na igreja Plenitude, para ministrar a palavra dele. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Depois eu quero agradecer também ao pastor, que eu quero entender se é Alberto ou se é Roberto. Roberto? Tá, então eu quero agradecer, depois de Deus, ao pastor Roberto, pela confiança na sua ovelha, irmã Sônia, que é minha amiga, por permitir eu estar aqui no altar de Deus, para estar ministrando a palavra de Deus para as suas ovelhas. Amém? Que Deus também abençoe a sua esposa, a sua companheira, que está aí do teu lado. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Obrigado, Sônia, por fazer parte, desse culto de ação de graça que você está oferecendo a Deus. E quero agradecer também a cada um de vocês que aqui estão. E a minha amiga também, que veio ali, me prestigiar, obrigada, Jesus está aqui. Agora, antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu quero aqui, na autoridade do Espírito Santo, dizer uma coisa aqui para a igreja, que eu aprendi e eu levo para a minha vida. Eu não encontrei Jesus aqui, eu vim com Jesus da minha casa. Oh, aleluia! Porque o crente que é crente, ele já sai de casa com a presença do Espírito Santo na vida dele. Glória a Deus. Aqui ele só vem fazer uma coisa. A própria palavra já diz: culto. Você veio cultuar a Deus. E o que é o culto? Uma adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. É a Ele que nós estamos aqui adorando, e adoramos a Ele por quê? Pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Eu adoro pelo que Ele é, e eu adoro pelo que Ele faz. Porque se eu adoro pelo que Ele é porque Ele faz. Esse culto de ação de graça que Sônia está oferecendo ao Senhor, já nós estamos aqui adorando a Ele, junto contigo, amada, pelo que o Senhor, Ele é e o que Ele faz na tua vida. Amém? Oh, aleluia! Eu quero convidar a igreja para que nós possamos estar aqui meditando na palavra de Deus, em livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, início, princípio, Gênesis 22. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus te abençoa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Coisa boa. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Podeis ficar em pé, porque essa é a palavra de Deus, e a reverência é a palavra de Deus. Amém? Eu vou ler alguns versículos dessa passagem bíblica, tá? Do versículo 1 diz assim: essa passagem bíblica, como hoje foi um culto de ação de graça, e a Sônia já havia me falado, e quando ela terminou de falar para mim sobre esse culto de ação de graça, foi como um relâmpago. Cada um tem a sua experiência com Deus. Deus, Ele fala de uma maneira muito rápida, e na mesma hora Deus me deu essa palavra. Diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma
toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vamos agora para o versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Aleluia. Eita glória. Abraão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus. E ele vai dizer: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E terminando, versículo 14, vamos estar lendo assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Eu quero, antes de ministrar essa palavra, eu quero fazer uma oração aqui. Amém? Que nós possamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, eu sei que tudo tu podes, nenhum dos teus pensamentos, Senhor Deus, pode ser mudado. Deus, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazareno, aquele que tu enviou para que nós possamos ser salvos, libertos pelo poder da tua palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Senhor, como eu orei no meu lar, eu oro aqui no teu altar, pedindo, Senhor, que o Espírito Santo alcance o coração de cada um que aqui está essa noite. Deus, só quem conhece o homem de dentro para fora é o Senhor. E o Senhor sabe, ó Deus, nessa noite, quem tem fé verdadeiramente em ti, e aquele, Senhor, que muitas vezes acha que tem fé, mas ainda não viveu a fé verdadeira. Deus, essa palavra, Senhor, que o Senhor me deu essa noite, Pai, aqui para ministrar a tua palavra, que o Espírito Santo possa conceder, ó Deus, tanto a mim como a tua igreja que aqui está, a fé verdadeira em ti. Pai, porque a tua palavra diz que aquele que não tem fé, peça a Deus. Oh, aleluia. E que nós, Senhor, possamos te pedir fé e gerar dentro de nós a fé e praticar a fé. Oh, Deus, essa é a oração que eu faço essa noite pela tua igreja, plenitude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãs, louvado seja Deus. Em Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, Deus, ele chama Abraão. E essa chamada de Abraão, Deus o chama e dá uma ordem. Deus chama Abraão e diz para ele sair
do meio da sua parentela, para que ele saia da casa do teu pai e para que ele vá para uma terra ainda que Deus o ia mostrar. E Abraão obedece a Deus e sai. Em Gênesis 18, aparece 3 anjos a Abraão, dizendo que Sara teria um filho. Essa já era a promessa de Deus, porque Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação. Então, em Gênesis 18, os anjos aparecem, falam com Sara, e a passagem bíblica vai dizer que Sara, ela vai rir. Sara, ela vai rir, porque quando nós estamos vivendo um processo tão difícil e impossível, porque Deus, ele só faz o que é impossível, porque o possível é você que tem que fazer. Então, no impossível, o que é o impossível? É a capacidade humana, quando não tem recurso e não sabe por onde começar e fazer. Está fora da nossa capacidade humana. Então, Sara riu, porque eu creio que Sara entendeu que realmente ela riu pela idade que tinha e de seu marido. Mas quando Deus, ele faz uma promessa e ele fala, ele cumpre, ele zela pela sua palavra. E em Gênesis 21 vai dizer, no capítulo 21, que se cumpre a promessa. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho. Estou resumindo aqui. Ela recebe essa bênção de Deus. E no capítulo 22, aonde nós estamos lendo, Deus agora, ele vai pedir a Abraão esse filho. É interessante que Abraão, ele é o pai da fé. E nós, para gerar fé dentro de nós temos que viver processo. Processo esse que você olha para dentro de si e você vai dizer para Deus: Senhor, com a força do meu braço eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Então, Senhor, eu gero dentro de mim a fé, mas o realizar e o efetuar é de Deus. E olha que Abraão, ele vai, sem questionar a Deus, ele vai sair da onde ele está, porque na palavra de Deus vai dizer que quando Deus, ele fala para Abraão pedindo seu filho, é interessante que no início, Deus fala com Abraão e ele diz: eis-me aqui. Quando eu leio essa passagem bíblica, eu entendo o seguinte, que quando Deus chama Abraão e ele diz: eis-me aqui, nós temos que estar sempre em prontidão. Como semana passada Deus me deu uma palavra e o Espírito Santo falava para mim, temos que ter o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. E Abraão, ele tinha um ouvido sensível para ouvir a Deus. Por quê? Porque quando Deus chamava ele, ele simplesmente dizia: eis-me aqui. Aleluia. Conjecturando é como se ele dissesse: estou aqui, o que queres? Estou pronto, o que tu queres de mim? Ele não duvidava, ele não questionava. Então Deus vai dizer para Abraão que ele quer o seu único filho. E Abraão agora vai sair do local que ele está e ele vai para um lugar chamado Moriá. É interessante que ele chega neste lugar e Deus, quando ele chega ali, Deus não diz logo para ele aonde é. É interessante que Deus manda ele para Moriá, mas vai dizer para ele, lá quando disse para sair do meio da parentela, Deus fala da mesma maneira com ele: vai para Moriá, e ali eu te mostrarei aonde será o local do holocausto. E Abraão vai, e quando ele chega neste lugar de Moriá,
Deus não fala com ele assim rápido, não. Ele ainda fica aguardando por 3 dias. Agora veja que Deus pede seu único filho. Abraão não questiona, porque Deus, aleluia, faz esse teste com Abraão. E Abraão, ele não questiona a Deus e passa 3 dias nesse lugar, esperando Deus lhe mostrar aonde seria realizado o holocausto. Muitas vezes Deus nos faz uma promessa, Deus fala conosco e ficamos ansiosos, porque queremos para amanhã. Mas Abraão passou por 3 dias. Em 3 dias, ele sai do local, leva 2 moços, leva Isaac, já está levando tudo preparado, a lenha, o cutelo, e quando chega ali por 3 dias, ele ainda espera. E quando ele espera, ele vai avistar, porque Deus vai lhe mostrar, Deus vai mostrar a Abraão para onde ele tem que ir e ali colocar o holocausto. Interessante que ele vai falar para os moços, fica aqui, disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. É interessante que ele vai, e ele diz que vai adorar o Senhor. Quantas vezes nós passamos por processo, reclamando, questionando, está demorando, porque eu estou vivendo isso, mas Abraão, ele vai dizer que ele vai adorar, ele vai ofertar o seu filho, ele vai apresentar a Deus o seu filho em holocausto, e ainda adorando, ele diz, eu vou adorar, aleluia, oh Jesus, em adoração, ele diz que vai adorar. Interessante que ele diz que vai adorar a Deus, e ainda ele vai dizer, tornaremos. Como nós tornaremos? Se o filho vai ficar, se ele vai apresentar a Deus o seu único filho, mas ele usa essa palavra no plural, ele vai dizer, tornaremos. Abraão não é o pai da fé? Certamente Abraão levou o filho dele, crendo que dele poderia tirar a vida do seu filho, e ao tirar a vida do seu filho, Deus teria poder para ressuscitar. Vamos ver isso? Em Hebreus 11, 17, amém? Vamos ver em Hebreus 11, 17 o que fala a respeito disso. Em Hebreus 11, 17, diz assim, aleluia, a epístola de Hebreus é uma passagem, entre outras, que fala sobre a perseguição da igreja entre os judeus e os gentios. E essa palavra, entre outras, do texto que você pode ler, se não ler o livro de Hebreus, passa a ler, lê toda a Bíblia, né? E essa passagem bíblica vai dizer a motivação, a incentivação para aquele povo não perder, né, verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. E aí o 17 diz assim, 11, 17 de Hebreus diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. 18, sendo-lhe dito, em Isaac será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Eita glória! Oh, aleluia! Olha, eu não vou te convidar a dar glória não, porque glória, Deus não precisa de glória forçada, mas eu já estou adorando. Oh, decacho, minai. Oh, gente, Abraão vai sacrificar Isaac, e ele, pela fé, ele entende que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Oh,
Oh, Delabassubinai. Deus de poder, Deus de glória. Teremos que entender uma coisa, que o teu processo que você vive na tua vida, você sofre porque você quer. Eu sofro porque eu quero. Porque, irmãos, ainda nós sofremos? Porque você ainda não tem fé suficiente. Não gerou dentro de ti a fé para entender o que Lucas vai dizer. Existiria alguma coisa impossível para Deus? Deus tem poder para todas as coisas. Deus tem poder. Agora, vai entender uma coisa, que para Deus trabalhar na minha vida e na tua vida, não é de qualquer maneira não. Não é de qualquer jeito não. Não é apenas dizendo, ah, Senhor, eu sei que tudo tu podes. Não, não é assim não. Nós temos que verdadeiramente, a gente tem que ter intimidade com Deus, buscar a Deus, orar a Deus, aleluia, abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer, para poder servir a esse Deus. Não é de qualquer maneira, aleluia. E Abraão então, no 9, vai dizer assim, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então ele fez tudo o que tinha que fazer, e colocou. Eu quando li essa passagem, eu falei assim, Deus, Abraão, ele foi às últimas consequências. O que é colocar um filho. Ou seja, ele botou Deus acima do seu filho. Irmãs, lendo a palavra, a gente parando e pensando, você que é mãe, você que é pai, será que você teria coragem de fazer o que Abraão fez? Porque em momento nenhum do texto que você lê, você não vê Deus falando, prometendo para Abraão, Abraão, vai lá, mata teu filho, depois eu ressuscito. Não é assim. Deus pede, Deus testa Abraão. E Deus também, ele nos testa. Deus também faz isso conosco. Viu, pastor? Deus, ele deixa o pastor chegar até as últimas consequências. Porque ele quer ver a sua fé. Oh! Aleluia! Eita glória! Deus faz isso conosco. Ele nos leva às últimas consequências para saber. Ele nos testa. Aleluia. Mas ele é tão lindo, que a própria palavra dele vai dizer, se tu não tem fé, tu pede. E quando você pede, Senhor, eu não tenho fé, mas coloca a fé no meu coração. Ele coloca. Através da pessoa do Espírito Santo. E você começa a gerar. Aleluia. E ele coloca o filho dele ali sobre aquela lenha. Ele coloca o filho dele ali. E a palavra de Deus vai dizer, eu estou assim correndo um pouco da hora. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo, no versículo 11, que o anjo vai bradar e vai dizer para Abraão, para que Abraão não faça isso. É interessante que quando o anjo brada isso, olha que coisa interessante. Quando o anjo brada e diz para ele não fazer tal coisa, já havia o carneiro, já havia ali o que Deus estava prontinho para Abraão oferecer em holocausto. Portanto, Deus sabia e testou. Abraão passou no teste. Será que você tem passado no teste? O teste que você está vivendo na tua vida espiritual, você tem passado? Porque já estava preparado. Ou seja, os céus, Deus lá no céu está olhando Abraão, conjecturando, né? Olhando para Abraão e dizendo, Abraão, tu me ama mesmo, hein?
Já olha que tu esperou tanto tempo para ter esse filho, gerou na velhice. Sara não tinha mais óvulos nenhum, não tinha, porque a mulher quando entra na menopausa acabou os óvulos. E eu sou Deus, fiz ela gerar, cumpri com a minha palavra, a minha promessa. E agora eu te peço esse filho que tanto você esperou, até se precipitou com a egípcia. Mas, agora eu te peço esse filho e você me dá. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Deus está agora olhando para Abraão e está dizendo: ei, Abraão, tu és o meu amigo. Olha, Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Está lá em Tiago. Oh, meu Pai, será que eu estou pronta para Deus olhar para mim e dizer: Osana, você é a minha amiga? Eu posso dizer que eu ainda não estou pronta para chegar a esse ponto que Abraão chegou. Mas Abraão, ele foi reconhecido como amigo de Deus, porque pela posição dele diante do Todo-Poderoso. Esse homem, quando o anjo brada do céu e fala com ele, aleluia, ele vai ver ali. Então Deus se manifestou. De que forma que Deus, quando aquele carneiro aparece, para que Abraão possa apresentar o holocausto de adoração a Deus, o que esse Deus na hora se apresentou para Abraão? Jeová Jireh. O Deus da provisão. É Ele que provê. E por aqui eu vou finalizar por causa da hora. Glória a Deus. Senão eu poderia dar outras referências bíblicas aqui, mas a hora não permite mais, são 9h30. E Deus, Ele é o Jeová Jireh. Deus da provisão. Eu não sei, a Igreja Plenitude, o que vocês têm aqui pedido para que Deus possa providenciar na sua vida. Aquilo que a capacidade da igreja não pode. Mas pastor, oh aleluia, Deus hoje, nessa noite que Ele marcou, Ele diz para o pastor, junto com as suas ovelhas: eu sou Jeová Jireh. Oh aleluia. Eu sou o que sou. Foi isso que ele falou para Moisés na sarça, para tirar o povo do Egito. Ele disse para Moisés: eu sou. E se ele é o sou, se ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus da providência, que aquilo que a igreja acha impossível, que não tem capacidade, realmente, vocês não têm, mas o nosso Deus. Vocês estão entendendo isso? Olha, eita glória, olha, irmã Sônia, começa a convidar essas mulheres da igreja, começa a subir monte, começa a jejuar, começa a se derramar diante desse Deus, porque Ele fará, aleluia, e Ele fará o impossível. Oh, Ele fará o impossível. Ele é Deus. É Ele que provê todas as coisas. É Ele. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. A oração de Moisés, escrita no livro de Salmo 90, Moisés vai dizer: tu és o Deus de geração em geração. Eita, meu Deus. Oh, acaba eu, acaba você, mas esse Deus permanece. Ele é Deus sobre todas as coisas. Jó, ele vai dizer: eu sei que tudo... Essa igreja não está entendendo. Eu sei que tudo tu podes.
E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém pode impedir a vontade de Deus, o querer de Deus, o efetuar de Deus. Não pode. Não pode. Ele é Deus. Então, pastor, se Ele te deu uma direção, se Ele falou que é contigo, se Deus, quando Ele diz para mim e para ti, eu sou contigo, tu pode passar pelo vale, aleluia, tu pode entrar na cova dos leões, tu pode entrar em fornalha, porque esse Deus é o mesmo, aleluia, e Ele vai te tirar. E eu não falo isso da boca para fora não, eu falo isso com razão de causa, aleluia, porque eu já vivi, e às vezes passo por vale, aleluia, e Deus fala comigo, ou através da maior profecia. Eu sempre digo isso, eu creio nos profetas da terra, ainda há profeta na terra, mas a maior profecia é essa daqui, aleluia. E quando eu quero resposta de Deus, eu não corro aqui nem corro lá, eu corro para aqui, e aqui Ele me responde, aqui Ele fala comigo. E uma vez Ele falou para mim, Osana, eu sou contigo, e Ele foi, amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar essa igreja, viu? Aquilo que Deus nos promete, Ele dá, viu, menina? Tá? Ele é Deus do impossível. Aquilo que é impossível para ti é possível para Ele. Pastor, vai nessa força, o Senhor é contigo. A honra é dEle, a glória é dEle. E certamente, olha a palavra que Ele está colocando aqui na minha boca. O pastor não será envergonhado, mas o nome dEle será glorificado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.